Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuri. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não, doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com. A partir de R$5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Estão no Brasil! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Hoje, numa live secreta surpresa, que não é tão secreta assim, que a gente divulgou em tudo quanto é lugar, mas que é surpresa. Ninguém esperava essa live até a gente conseguir a presença maravilhosa da Rosângela aqui com a gente. Né? Eu vou apresentar para vocês os convidados e depois... Tá, vou passar para cada um poder se apresentar rapidamente, né? Estamos aqui hoje, né, com este Megazord. Dona Aline está chegando. É bem provável que em breve aumentaremos a nossa capacidade de transmissão aqui. Tá? A Dona Aline está no caminho. Assim que ela chegar, será colocada aqui por eu, que vou tentar operar essa coxia enquanto eu falo, né? Será que eu, em situação de idoso, vou conseguir fazer isso tudo ao mesmo tempo? Não sabemos, né? O áudio está meio garrafa. Calma aí, que a gente edita isso ao vivo, tá? É porque ele captou o áudio do fone errado. Agora sim. Tá bonito, aí olha. Agora sim, João. Agora tá top das galáxias. Aí, Profissa. Muito bem, gente. Estamos conseguindo. Agora o áudio tá bonito. Estou aqui hoje com meu querido camarada Humberto, né? Nós que militamos junto, nós que mais que amigas friends, né? Se juntas já causa, imagina juntas. Dona Ive, recebendo Dona Ive no canal pela primeira vez. Né? Ive, prazer se você enorme. não conhece a Ive, você tem que correr agora, principalmente pro TikTok. A Ive é a dona do TikTok no Brasil, né? Então, assim, melhor produtora. Cheguei lá e ainda era tudo mato, João. Exatamente. A Ive colonizou o TikTok para a esquerda quando ainda era feito de bambu, gente. Nós temos essa dívida de gratidão com a Ive. Né? E, mais do que isso, nós temos aqui hoje uma convidada especialíssima, a Rosângela Busanelli. Para você que não conhece a Rosângela é a nossa representante no CA, nossa trabalhadores, nossa petroleiros, tá? E nós estamos com uma eleição muito importante chegando agora, né? Para quem viu minha live com o Ferri na semana passada, a gente estava inclusive discutindo essa possibilidade. O Ferri estava falando da Rosângela, eu falei, não, vou tentar mexer uns pauzinhos, conversar com o Lui. Nós fizemos uma pressão coletiva no menino Lui e conseguimos a presença da Rosângela aqui. Como a Rosângela é nossa convidada de honra, eu vou tomar a liberdade de passar a palavra para ela primeiro, tá? Para que todo mundo possa conhecer a Rosângela que tem alguns anos já de Petrobras, que já está acostumada à lide dos trabalhadores, né, um grande nome
do sindicalismo e da Petrobras, um grande nome dos trabalhadores da Petrobras, né? Mais do que isso, né? Uma petroleira também de vasta formação, muito importante aí na construção dessa empresa que a gente ama tanto, que a gente defende com unhas e dentes. Rosângela, seja muito bem-vinda, boa noite, obrigado, tá? Por você ter aberto um espaço aí pra gente, mesmo no seu quarto de hotel, rodando o Brasil de um lado pro outro para poder nos receber. Poxa, imagina, gente, obrigada. Eu que estou super feliz de estar aqui. Vocês só me desculpem, é que realmente está tudo muito apertado. Essa semana tá punk, mas isso é bom. Agora, se você falar de idoso aí, eu vou me retirar, viu? Porque só de Petrobras eu tenho 36. Então, vamos que vamos. A idade, ela está na alma. O corpo, às vezes, nem sempre acompanha, mas paciência, né? A gente dá um jeito. Não, mas a gente vai longe porque a gente está tentando acompanhar as novas tecnologias, sabe, Rosângela? Nós três aqui estamos em situação de pessoas de meia idade acompanhando a tecnologia dos jovens. Então a gente apanha muito, a curva de aprendizado é doída, mas a gente chega lá, tá? Ó, Vou passar a essa eu palavra nem agora. sei. Vou passar a palavra agora para a Ive. Ive, primeira vez sua nos nossos canais aqui, uma honra pra gente. Para as pessoas que ainda não te conhecem, para as pessoas que ainda não te seguem, aproveita o momentinho pra gente fazer o jabá antes da gente fazer essa conversa. Olá, pessoal, boa noite. Estou super feliz de estar aqui com os camaradas João e Humberto. Também sigo ele nas redes sociais há muito tempo. O João eu conheci por aquele meme, né, de todo mundo tatuando a frase do capitalismo. Falei, gente, de quem que é essa voz? Eu fui pesquisar e viralizou lá no TikTok, assim, esse áudio genial. Então, eu estou nas redes sociais desde 2020, quando a gente estava sofrendo, né, com a pandemia, com o genocida, né, comandando à frente lá, e eu precisava começar a extravasar, senão eu ia enlouquecer aqui. E daí eu comecei a fazer uns vídeos de desabafos nas redes sociais, o TikTok eu aproveitei que lá era tudo mato, ninguém me conhecia, eu estava meio anônima, eu falei, agora é que eu vou meter a boca no trombone mesmo. E o negócio começou a funcionar, as pessoas começaram meio que se identificar, querendo, nossa, ainda bem que alguém está falando isso por mim. E daí eu tô aqui, gente, assim, meio que muito sem saber, assim, eu faço meio que eu falo que eu uso as redes sociais para desabafar mesmo, e a Petrobras, a causa do sindicalismo, dos petroleiros, sempre foi uma causa que sempre me chamou muita atenção, sobretudo por causa da Lava Jato, né, o desmonte que foi, né, que ele destruía a empresa, com todos aqueles, né, então, assim, eu sempre quis também mostrar uma outra versão, né, sobre o que foi realmente a Lava Jato, o que fizeram com as empresas que estavam envolvidas e tudo, né, o desemprego que causou, enfim, tudo mais. Então, eu falava muito da Petro, daí o Lui, da Sindipetro, me conheceu por isso, por essa pauta e tal, e agora estou aqui. E eu estou com o meu jaco, porque eu me sinto uma petroleira já de coração, e acompanho muito a Rosângela nas redes sociais. Você tem um blog, eu não sei se é um site, né, Rosângela? E sempre que eu quero me informar, que eu vejo alguma notícia na imprensa, né, no corporativa, nessa empresa comercial, eu procuro o que você está dizendo para fazer um contraponto, para me orientar no que eu divulgo nas redes. Então é essencial o trabalho que você faz, e é isso. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou pôr aqui, só para eu não mentir sozinho, gente, tá? A dona Ive ligeiramente menos anônima agora no TikTok, com seus quase 500 mil de seguidores, né? Então, se você ainda não segue a Ive, entre lá, @IveBrussel, tá? E siga ela, porque são 500 mil pessoas que já tomaram a decisão correta, seja você a próxima, tá? Obrigada, João. Vou passar agora para o meu querido camarada Humberto. Humberto, todo mundo que tá aqui te conhece, mas finge que as pessoas não te conhecem, tá? Finge que as pessoas do seu próprio canal não te conhecem mais, e conta para as pessoas que vão ver isso depois quem que é você. Então, meu camarada, prazer enorme estar de novo aqui trocando ideia contigo, é sempre um grande prazer militar junto contigo, né? Essa grande figura, né, da esquerda brasileira, e é um prazer também estar aqui com a Ive e principalmente com a Rosângela, que é a nossa representante no Conselho da Petrobras, que é algo que a gente tem que sempre lutar para que a gente não perca os espaços que a gente já tem e para que a gente consiga ter mais espaços, né, como esse, para que não só ela, mas como outros trabalhadores, de fato envolvidos
com a natureza da Petrobras. E eu sempre defendi a Petrobras, desde 2015, quando eu comecei aqui na internet, justamente por entender que a Petrobras é uma questão de soberania nacional, né? Não há como a gente pensar num Brasil próspero, num Brasil que consiga trazer empregos de melhor qualidade para os seus trabalhadores e trabalhadoras, que a gente tenha desenvolvimento de tecnologias, que a gente consiga construir uma indústria mais dinâmica. Não dá para pensar nessas coisas sem uma Petrobras verdadeiramente soberana. Então é sempre um prazer muito grande defender a Petrobras, é sempre um prazer muito grande ajudar a difundir a causa da nossa categoria dos petroleiros. Então, muito bacana que a gente conseguiu a presença da Rosângela, a gente está aí nas vésperas de uma eleição importante, e é importante também que a gente divulgue, né, para o nosso público, a galera que está aqui acompanhando com a gente e sabe da nossa luta, do que a gente defende. É importante a gente também trazer essa pauta da Petrobras o tempo inteiro, porque é a nossa principal empresa. O Brasil depende muito da Petrobras. E a Petrobras depende muito de todos nós, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Porque eu sempre digo, né, João? Defender a Petrobras é dever de todos os brasileiros e brasileiras. Perfeito? Então, é um grande prazer estar aí com vocês. Gente, se vocês, a Ive estava falando, ainda não seguem a Rosângela, tá? Esse aqui é o site da Rosângela, rosangelabusanelli.com.br. Eu vou colocar o link aí para todo mundo, tá? Em todos os comentários. Você que tem curiosidade em saber um pouco mais sobre a Petrobras, ter umas noticiazinhas internas, saber o que está acontecendo lá na Petrobras, tá? Cole aí com a gente, tá? Que essa mulher já esqueceu mais de Petrobras hoje do que nós vamos aprender na vida inteira, tá? É uma coisa impressionante o trabalho que a Rosângela faz, não só em nome da Petrobras, mas também principalmente, né, na defesa de todos esses trabalhadores, porque a empresa, gente, é construída pelos seus trabalhadores, tá? Vou tomar a liberdade aqui da gente voltar para um momento mais, né, de discussão aberta. E vou começar aqui, Rosângela, te falando que o seu trabalho faz muita diferença. Olha só, o Caio Lima, tio, meu apelido, acabei de assistir a palestra da Rosângela no curso de formação da Petrobras. Realizei meu sonho de entrar para essa empresa incrível. Tá? Então a gente fica muito feliz e muito honrado de saber, né, que a gente chega até na base, que a gente está conseguindo conversar não só com o jovem que está em casa, com a pessoa que está se radicalizando, com a pessoa que está buscando entender um pouco mais de política, né, entender um pouco mais de como as coisas funcionam na sua própria vida, no seu próprio país, mas também com os trabalhadores, né? Isso enche o nosso coração de alegria. Queria começar aqui fazendo uma primeira rodada de perguntas para a gente aproveitar a sua presença aqui, Rosângela, e vou passar para a Ive, para ela começar, depois com o Humberto. Se for preciso, eu termino com qualquer coisinha. Tá, Ive, vou deixar você começar aqui para nós. Bom, vamos lá. A gente estava meio que falando sobre isso já aqui nos bastidores, né, Rosângela? Essa semana agora acontece a eleição para o Conselho Administrativo da Petrobras. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que é essa composição do Conselho, como que é escolhido. Eu sei que está tendo eleição agora, que os trabalhadores podem votar nos candidatos, mas eu gostaria de saber como que é feito, assim, são todos eleitos, uma parte eleita ou não, qual que é a importância desse conselho, e eu fazer uma avaliação do que foi os últimos anos, né, esse conselho, como que foi a composição, né, e como que você avalia? Você já está no conselho há alguns anos, né, a sua segunda reeleição, me parece agora, né? Então, conta pra gente aí, pauta aí para nós essa questão que eu acho de extrema importância. Então, eu até tenho pedi para receber os empregados novos agora nessa gestão, para aproximar, porque o conselho de administração da Petrobras, de qualquer empresa, é muito distante da vida do dia a dia, até do próprio trabalhador, né? Então, assim, o conselho de administração, ele é composto, ele é regido, tem os estatutos, tem legislações que regem toda a Petrobras, por ser uma estatal, economia mista mais estatal. Ele tem, como composição, ele é no mínimo 7 conselheiros e no máximo 11. Temos 11, né? Já há algum tempo que o conselho trabalha com 11 pessoas. Das 11, uma é representante dos trabalhadores, e essa é uma conquista que nós tivemos no governo Lula. Ele assinou o decreto-lei, ele promulgou essa lei em 28 de dezembro de 2010, um pouco antes dele sair do segundo mandato, abrindo a vaga para um representante dos trabalhadores, o que não é incomum em países desenvolvidos, em países da Europa,
enfim, não sei se na América do Sul Então, tem mais, mas não é Dos 11, somente um que que isso. tem representativo dos trabalhadores. Isso, e isso Representação. foi uma lei que o Lula, um decreto que o Lula promulgou lá em 28 de dezembro de 2010, um pouco antes dele sair do segundo mandato. E em alguns países, dizem que na Alemanha, algumas têm até paritário essa composição entre acionistas e trabalhadores. Nós conquistamos a primeira cadeira, depois precisamos conquistar algumas. Os outros 10, como define os outros 10? São o volume de ações. Então, as ações, uma coisa que eu estou até falando para o pessoal, as ações ordinárias são as ações com direito a voto. A Petrobras é estatal porque tem que ter o controle pela lei para ser estatal, e para isso ela tem que ter maioria, 50% mais um das ações com direito a voto. Tem os preferenciais que não têm direito a voto, né? Ganham dividendos e tem outras coisas. E hoje a composição acionária da Petrobras, no capital social total, que implica as duas ações, a União tem 37% só. Então, desse volume de dividendos que são distribuídos, porque é distribuído para os dois tipos de ações, a União só leva 37%. Os acionistas privados estrangeiros levam 45%, 44,5%, coisa assim. Os acionistas brasileiros, privados brasileiros, levam 18%, alguma coisa assim. Enfim, aí, a composição do conselho, então, desses 11, desses 10 que são indicados ou pela União, né, o governo indica os seus conselheiros, e o setor privado, os acionistas privados, sejam estrangeiros, sejam brasileiros, eles se agrupam e eles indicam os representantes deles, né? E esses nomes passam por todo um crivo lá de governança interna, de checagem de integridade, de capacidade, e são recomendados ou não, se não tiver nenhum impedimento de um lado ou de outro, de integridade ou de capacidade, mas quem bate martelo é a Assembleia dos Acionistas. Até 2018, a composição eram 2 do setor privado, 2 conselheiros do setor privado, 8 da União, somando os 10, e 1 dos trabalhadores, né? De 2010 para cá, entrou os trabalhadores. A partir da minha entrada em 2020, os acionistas privados, eles passaram a ganhar uma cadeira, eles conquistaram a cadeira, porque eles têm muitas ações. Então, passou a ser 7 da União, 3 do setor privado. Em 22, com aquela confusão, troca-troca, põe, não sei o que, eles conseguiram pegar mais uma. Hoje, a correlação de forças, isso é muito importante, eu tenho alertado, feito muito alerta sobre isso. Hoje, o Conselho tem 4 do setor privado, do mercado, a maior parte desses acionistas são estrangeiros, 6 da União, que é o controlador, não é mais o majoritário, eu não chamo mais de majoritário, é o controlador, porque do capital social ele não é mais, do total ele não é mais majoritário. E o dos trabalhadores, então a correlação de força, eles são indicados, são eleitos, né? A União indica os nomes, né? Tem toda uma distribuição, o ministro da Economia indica, não sei quem indica, os acionistas privados indicam um preferencialista, e eles indicam, eles fecham os votos, eles se organizam ali através de empresas que fazem isso, inclusive votam à distância. Então, são indicados, às vezes eles indicam mais, mas eles têm votos para colocar 4, o que eu acho demais, né? Então, assim, a correlação de força ali entre os acionistas, que é a União e setor privado, está 6-4. Não, então, só te interrompo, Rosângela, nos últimos 4 anos, praticamente estava 10 contra 1, né? Não era 7-1, não era 10-1. Os indicados da União, imagina, não vou nem falar o que eu penso aqui, mais os 4 do mercado e você lá lutando contra a coada ali. Na verdade, a União era um representante do mercado, né? Então, que ficou muito confortável até 2020, depois de 2022, até a troca pelo general, quando trocaram o Castelo pelo general Silva e Luna, o mercado assustou porque achou que o general ia cumprir o discurso do inominável de abaixar os preços na marra, né? Isso criou um pavor. E aí eles começaram a forçar, naquele momento, eles começaram a forçar para colocar o 4, não conseguiram, mas conseguiram em 22.
né? Então, assim, a correlação de forças é muito frágil, né? E naquela época era 10-1, 90 e tantos por cento das vezes já estava até acostumado, né? Já não tinha uma expectativa de muita coisa diferente. Então, mas a gente precisa melhorar. E para melhorar, a União precisa comprar ações ordinárias, que são as que têm o controle. Precisa aumentar, porque hoje a União tem 50,26% só. Então está quase meio a meio, né? Só não está meio a meio, porque aí chegou um momento que eles quase elegeram 5. E aí eu questionei, mas espera aí, como é que fica se elegerem 5 e a União eleger 5? A União não tem mais o controle. Aí teria que aumentar para 13 membros e a União colocar mais 2. Olha o absurdo, olha a fragilidade da situação. Então, essa correlação de forças é muito ruim. Os anos de treva de 2020 até o ano passado foram muito difíceis, muito difíceis. Foram os anos de muita resistência, e aí eu ali sozinha, por vídeo, né? Acho que até era bom, talvez fosse presencial, seria mais doído ainda, mais tóxico. E aí eu via de camarote tudo que estava acontecendo, né? E não podia dividir, a coisa só podia ser divulgada depois do fato consumado. Então, para mim foi um sofrimento enorme, cada venda, cada privatização, cada decisão que era tomada ali, que vinha no sentido do desmonte da Petrobras, que nós levamos décadas para construir, né? 70 anos comemoramos agora. Mas vencemos, mas resistimos, vencemos, não, resistimos, né? Estamos aqui agora prontos para reconstruir. E essa é uma outra briga, não é fácil assim, é uma outra briga. Rosângela, vou aproveitar o ensejo. O Daniel mandou, fala Humberto, meu conterrâneo, um superchat para te apoiar. Obrigado pelo canal, pelo conhecimento que propaga. Rosângela, desde que Lula sumiu, a correlação de forças está mais equilibrada? Sim, está, melhorou muito. Não está no ideal, porque a gente tem um governo de frente ampla, a gente tem conselheiros que são do mercado 4, né? Mas, olha, a primeira reunião com o novo conselho, chegou uma hora que eu falei assim, meu Deus, isso é um cântico, falei para um dos conselheiros da União, isso está soando como um cântico nos meus ouvidos, vocês não têm ideia. Melhorou muito, gente, melhorou muito, muito. Temos muito que melhorar ainda? Temos. Podemos, devemos melhorar muito, mas não tem nenhuma comparação, né? Não tem nenhuma comparação. Hoje a relação, inclusive de respeito, de troca, é outra, né? As pessoas escutam quando eu falo, as pessoas consideram. Eu tenho 36 anos de empresa, né? Então, tenho uma formação acadêmica boa, né? Não conheço tudo, não. Como é que é? Não sou criança a ponto de saber tudo, né? Não sou tão criança a ponto de saber tudo. Tem uma música adoro música. Conheço bastante, conheço mais do que muita gente ali, porque trabalho há muitos anos dentro, mas a Petrobras é uma gigante nacional, né? E não dá. Vou embora, provavelmente, depois de quase 40 anos, sem conhecer tudo. Mas é uma outra relação, uma relação de respeito, uma relação de troca, de debate saudável, e tem tido muita confluência dentro do Conselho. Eu não tenho tido problemas no Conselho com os conselheiros da União, a gente tem convergido na maioria dos assuntos até aqui. A gente tem avançado, ajudado a avançar ali dentro do Conselho. Não tem tido problema, melhorou muito. Humberto, sei que você está com suas perguntas aí também separadas, né? Vou te dar a oportunidade de aproveitar a Rosângela. Então, meu camarada, claro que eu quero aproveitar aqui, sim, a presença da Rosângela, porque a gente criou muita expectativa, né? Porque, afinal de contas, era a treva, então era uma situação ali de desmonte acelerado da Petrobras, uma situação onde a gente tinha que, pelo menos, entrar com um processo de redução de danos. E agora que a gente conseguiu uma vitória parcial, né? Que pelo menos tirar essa camarilha mais sanguessuga da Petrobras, a gente sabe que a gente tem ainda muita luta pela frente, né?
Como a Rosângela estava aqui contando para a gente, a correlação de forças ela ainda é difícil, né? Afinal de contas, tem a questão toda dos acionistas, a pressão do mercado, o lobby, o fato de ser um governo de frente ampla. E a gente, né, João, vem cobrando, acho que também é nosso dever, enquanto propagandista e agitador aqui, um pouco mais de ousadia, porque a gente sabe que a direita ela sempre vem com o programa máximo para cima da gente. Né? Eles não aceitam qualquer tipo de concessão. E para nós, qualquer milímetro de avanço é sempre muito difícil. Então é importante a atuação da Rosângela, como de outros companheiros trabalhadores da empresa, na construção daquilo que se quer. E há poucos dias, a gente teve a divulgação de um documento que é muito importante para o que vai vir da Petrobras, que é o nosso planejamento estratégico, né, de 2024 a 2028. E ali apareceu, pelo menos para eu que acompanho aqui um pouco, eu acredito que para todos nós que estamos aqui, apareceu algumas coisas realmente vieram como boas promessas, né? Então ali a gente tem uma promessa de busca pela autossuficiência em refino, né? De repente uma volta ao setor de distribuição, né? Um plano de implantação de energias renováveis, também está se procurando ali diminuir essa questão da distribuição dos dividendos para a gente ter mais investimento, também investimento em políticas sociais, a questão do desconcentramento, se é que essa é a melhor expressão, dos investimentos da Petrobras no eixo Rio-São Paulo, enfim. Rosângela, fala para nós, de tudo isso que foi apresentado, tem uma porção de coisa ali que nos deixa com esperança de uma Petrobras maior, o que é mais possível, né, assim, mais concreto, que a gente realmente consiga avançar, né? Eu gostaria muito, por exemplo, de ver a Petrobras de volta no setor de distribuição, né? Queria ver muita gente conseguir esse tipo de coisa. Quais as perspectivas reais para isso, né? A gente veio um documento, não é o documento perfeito, mas eu acho que ele vem trazendo alguns avanços. Agora, como colocar isso em prática, né? Como a gente fazer pressão para que isso aconteça, como que a gente pode ajudar, né, os trabalhadores da Petrobras a conseguir tocar isso tudo adiante para que a gente tenha uma Petrobras mais soberana? Pois é, Humberto, a gente tem assim muitos avanços nesse plano estratégico e tem muita contribuição do Conselho nesses avanços, né? A gente colocou de volta coisas que não estavam, como fertilizantes, como petroquímica, que são atividades do fóssil de baixo carbono e que o Brasil precisa, né? Precisa do fertilizante, precisa da petroquímica, autossuficiência de combustíveis. A gente tem tido um trabalho de aumento do fator de utilização das refinarias, nós perdemos 3, né, por enquanto. Perdemos a REMAN, perdemos a RELAM, a Lubinor conseguiu segurar, a SIX foi, e eu insisto, que a sociedade precisa ajudar nessa cobrança de que se revejam essas vendas, assim como da BR Distribuidora, assim como da NTS, da TAG, da distribuição, né? Mas quando a gente coloca nos direcionadores estratégicos do plano estratégico, eu sempre ponho entre aspas, porque esse plano é um plurianual, o estratégico seria o de longo prazo, que não se formula há alguns anos, que olharia daqui a 20, 30 anos, como se fez. O último que eu consegui resgatar foi o 2013, 2014, que olhava para 30, né? A gente tem que olhar lá para 50, e aí, como é que a gente vai estar em 50? Né? Em 13, a gente já projetava que ia ser uma das maiores, entre as 5 maiores empresas de energia do mundo, integrada, né? Já falava em energia, não falava apenas em petróleo. Enfim, e aí, esses direcionadores, eles abrem caminho para que nesses planos plurianuais a gente estabeleça investimentos e metas, né? Como, por exemplo, ampliar a questão da autossuficiência de combustíveis. Ela é muito importante. Ela é muito importante no sentido de que a gente precisa, tendo autossuficiência, a gente se liberta dessa desculpa de que tem que importar uma parte, né? E por isso não dá para ser só preço brasileiro, enfim. E aí começou, nessa área de refino, já existe muita ação para viabilizar, que é o aumento do fator de utilização das refinarias. A gente está trabalhando em média 97% de fator de utilização. Na época do golpe, eles baixaram para 76, 80,
Por quê? Porque precisava diminuir a oferta aqui para abrir a porteira para os importadores, né? Junto com o PPI, porque aí você conseguia também, além de abrir para os importadores, conseguia privatizar as refinarias, porque ninguém ia comprar uma refinaria mesmo que pronta e amortizada para vender a preço brasileiro, enfim. Então, a gente tem, assim, alguns desafios maiores, que é a distribuição, e aí existem estudos acontecendo que também não podem, né, esses estudos correm lá dentro da empresa, não correm nem dentro do CA, mas Jean já declarou que tem feito, né, a empresa, a diretoria tem olhado para a questão da distribuição, a forma de voltar para a distribuição não está definida, né, se é comprar a BR de volta, se comprar uma outra distribuidora. Agora, é importantíssimo, né, a BR foi não dá para dizer o maior crime, né, a BR foi um absurdo tão grande, né, quando eu entrei no CA em 2020, quando estava vendendo o último terço dela, né, e aí o meu voto era contrário, propondo que, em vez de vender, a gente comprasse. E aí eu levei um estudo que eu pedi, que encomendei para o pessoal, um estudo base de dados público, onde a gente dizia que das 20 maiores empresas de petróleo do planeta, só uma não tinha distribuição, que era a do Iraque, dominada pelos Estados Unidos ali no pós-guerra, né? Então, assim, não tem justificativa. Não tinha nenhuma, como o resto, e a BR, além de vender, cederam a marca por 10 anos. Isso é uma coisa que eu nunca vi na vida, renovado por mais 10. Então, assim, existe uma intenção, né, de se resgatar a distribuição. A forma de que isso vai acontecer não está definida e nem pode ser divulgada, porque essas questões são muito estratégicas, mas o próprio presidente já declarou essa intenção de voltar à distribuição. A parte das refinarias vendidas, a Lubinor conseguimos segurar por questões de condições precedentes que não dependiam da Petrobras e nem da compradora, e aí deu tudo certo, e ela ficou. Agora, eu defendo que e eu acho que a sociedade tem que cobrar isso também, que a gente reveja essas privatizações todas, tem que rever, né, os TCCs, os termos de cessação de conduta, né, ou de conduta, feitos com CAD, termo de ajustamento de conduta. Não é o TAC, é TCC, é termo de cessação de conduta. TCC, o TAC acho que é mais para licenciamento. Esses termos, na verdade, foram acordos, né, tanto na área de gás quanto na área do refino. Porque na questão do refino, isso eu coloquei em várias publicações, a ABICOM denuncia que a Petrobras está fazendo práticas abusivas nos derivados, diz que vai investigar e, se constatar, pune, não investigou, não constatou, e a gestão da Petrobras oferece metade do parque de refino. Então, era um acordo, e isso passou a virar álibi para justificar, né? Que eu ouvi outro dia dentro da empresa, eu falei, não, peraí, vamos contar essa história direito. A decisão era vender, e o termo foi usado como álibi para isso, né? Por que não investigou? Não investigou, não constatou, muito menos se defendeu. Qualquer empresa se defenderia, se constatado, né? Então, assim, isso tudo precisa ver. Outra questão que é importantíssima, o STF, ele autorizou a venda de subsidiárias. Não que isso esteja correto, eu discordo profundamente dessa decisão, mas diz que isso podia, sem a avaliação do Congresso. Apesar do Congresso que a gente elegeu, né, gente, cá entre nós. Tá difícil o negócio. E a refinaria não é nenhuma refinaria subsidiária. Então, assim, ela é transformada no processo. Entra lá no site da Petrobras, vocês vão ver onde é que está a refinaria, é holding. Então, assim, tem uma série, né, isso que eu vou falar do que é público, tem uma série de problemas que precisam ser revistos, né? Então, dentro do possível, do que for justo até, para você não ser lesado 2 vezes, esse é um cuidado também. Humberto, aí eu digo que esse é um pouco mais distante, o resgate daquilo que foi privatizado. Mas acho que tem que, ao menos, reavaliar, né? E tentar, e buscar. Essa é a parte mais difícil.
A parte que a gente tem mais, que depende mais assim da regra que está aí, que não depende de brigas, de negociações, é a gente botar a mão na massa, como está fazendo na área de refino, e ampliar esse trem. Aí já está ampliando a Reduc, vai ampliar, ali no Compeg vai ter mais coisa, né, que era Compeg, virou na gestão Castelo Branco, eles reduziram para uma estação de tratamento de gás, e uma petroquímica pequena, né, então vai ficar no meio termo, nem tão ruim, nem tão bom quanto era o original. A Reneste vai ser retomada, a Reneste vai mais do que dobrar a capacidade, tá? A maior parte está pronta da segunda metade dela. A gente tem condição de melhorar bastante do que já tem, isso já está sendo feito. Na parte fertilizante, para o meu gosto, está lento demais, eu estou cobrando muito internamente que isso aconteça mais rápido. A gente tem uma fábrica Bernarda no Paraná, que no meu entendimento, tinha que acelerar para reabrir logo. Já era para estar começando esse negócio. Mas aí o grupo, né? Bom, enfim, cabe a gente, a sociedade, vocês, todos nós, pressionarmos, porque dentro da correlação de forças que a gente tem, a gente precisa ajudar o governo a puxar as decisões para a esquerda, né? Se nós... Porque, assim, o brasileiro tem muita essa coisa do terceirizar. Não, elegeu o Lula, agora resolve tudo. A varinha de pauzinho de pirim-pim-pim, a varinha mágica. Não, a gente precisa estar mobilizado. É fundamental para a gente avançar onde a gente precisa avançar. Realmente, Humberto, eu concordo, o plano é bom, é melhor do que o anterior, mas, assim, eu acho que a gente precisa e deve avançar mais. E tem que ser mais rápido. 1 ano já se foi. Eu estou muito preocupada com isso. Não sei se eu te respondi. Respondeu, sim, tá ótimo. Então você considera uma vitória, então, Rosângela, esse plano estratégico. E outra coisa que eu queria te perguntar, ele é vinculante ou ele, mesmo que aprovado, ainda vai precisar de muito lobby, muita política dentro da empresa para as coisas andarem? Como é que você sente, assim? Não, ele é vinculante, né? Você definiu os investimentos, eles vão acontecer agora. O ano que vem tem uma revisão de novo, né? Todo ano é revisto. Então, o que já está separado para o ano que vem, está separado para o ano que vem. Tanto que este ano, mesmo com a mudança do conselho da diretoria, muita coisa não pode ser feita porque não estava previsto. Então, uma vez que a gente agora saiu com novos direcionadores, que aí montou esse plano com definição de investimentos, definição de metas, né, ele é mais vinculante, sim. Agora, a velocidade que isso está acontecendo é que está me preocupando. Tem muita gente lá dentro arrastando corrente ainda, né? Isto é um problema real, e se o movimento sindical, se a sociedade não cobrar, não puxar, vai arrastar a corrente 4 anos. Eu vou aproveitar, Rosângela, o ensejo que você fez aqui para eu falar de algo que eu também venho falando muito no meu canal e que eu sou um defensor muito aberto, né, que é da retomada das nossas facens, né, desde quando a gente fechou o Paraná, vendeu o Nigel, perdeu Bahia e Sergipe, né, lá no Mato Grosso está com quase 90% de construção, mas parado durante muito tempo também. Né, a gente sabe que esse é um tiro no pé da própria empresa, um tiro no pé da própria soberania brasileira. Né? Quanto mais se a gente for nos pautar pela realpolitik, onde de fato hoje somos um país agrário exportador, né, de commodities, a gente está aí importando uma parte muito importante, né, desse ciclo produtivo como um todo, né, enquanto, por exemplo, Dona Noruega está ficando ainda mais bilionária, aproveitando da guerra na Ucrânia para tomar um mercado que, se a gente tivesse vamos colocar aí as 4 facens que eu mencionei funcionando, a gente não só conseguiria produzir para mercado interno, como a gente também, né, tinha alguma capacidade de aumentar esse parque produtivo para exportação. Né? Para além disso, eu vou aproveitar aqui que eu estou organizando o boteco para ir trazendo também a voz de quem está no chat para trazer para a gente. Né? O Rafael Queiroz perguntou, né? Já tem esse projeto da União aumentar a participação, recomprando ações, existe alguma barreira
que dificulte isso. Nesse sentido, eu acho que a gente pode pensar também não só na recompra das ações, mas em tudo isso que a gente está falando, né? De voltar à distribuição, seja pela retomada da Vibra, seja pela compra, né, de outra rede distribuidora, né? E de pensar também das próprias possibilidades dentro do arcabouço jurídico burguês, né, que existiriam para essas retomadas. Então, se a gente está diante de uma situação, como você colocou, de patente ilegalidade, né, isso poderia ser resolvido ad referendum, ad plebiscito, com mobilização popular, mas a gente sabe que essa mobilização popular também depende muitas vezes de gente que está pouco disposta a fazer essa mobilização popular, a não ser que venha pressão da base, a não ser que venha pressão de baixo. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente como que anda a parte mais prática, né, dessa volta, dessa retomada das Fafens, das fábricas de fertilizante nitrogenado, e se também, né, você que participou das discussões do plano, se já existe algo mais tangível para essa recompra de ações, né, para essa qualificação da presença do governo no conselho a médio prazo, né, que seria uma outra possibilidade também, né, de se tomar decisões que fossem decisões de Estado e não só de governo, né? Se a gente está sem um plano desde 2013, já tem 10 anos, né, está passando da hora da gente revisar esse plano também. Então, a questão das Fafens, né, a Fafem Paraná, chamada ANSA, né, Araucária Nitrogenados, foi montado um grupo de estudo para ver a viabilidade da reabertura, porque a ANSA, ela trabalha, ela foi concebida como tudo no sistema Petrobras. Contar uma historinha rápida para vocês antes dessa resposta. Quando eu cheguei em julho de 2020 no Conselho, eu assumi só em julho por conta da pandemia, né, até toda a parte digital tudo era digital, inclusive a Assembleia, então isso atrasou um pouquinho. Meu primeiro voto contrário foi contra a eliminação, a extinção do termo sistema Petrobras, né? E foi meu primeiro voto contrário lá em julho, depois em seguida veio o da BR, contra a venda da BR. Porque a gente distrai muito, mas a direita não distrai, simbolismo é fundamental, né? E o argumento para extinguir o termo sistema Petrobras era o desmonte mesmo, né? E aí, agora em agosto, eu acho, julho, foi junho, entre julho e agosto, eu não me lembro, me perdoem, eu fiz uma proposta no CA e nós resgatamos esse termo, sistema Petrobras, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar no chão de fábrica, tem que trabalhar no simbolismo, tem que trabalhar em tudo, tem que fechar todos os circuitos. Mas, enfim, a Fafem Paraná ela foi criada dentro do sistema Petrobras para trabalhar em sinergia com a Repar, que é a refinaria ali de Araucária. E ela o insumo da Fafem Paraná, da ANSA, é o resíduo asfáltico, né? Ela não trabalha com gás, ela trabalhava, que era um resíduo da refinaria e passou a ser um insumo para fazer a amônia, né, e a parte dos nitrogenados. Então, quando vem a política do PPI, quando vem o golpe, então eles passam a cobrar por esse resíduo a preço de importação, né, e isso inviabiliza. Então, ela foi hibernada, nós fizemos uma baita de uma greve em fevereiro, 20 dias de greve em 2020, né, dentro do governo fascista, e eles hibernam. Então, agora, montaram um grupo, agora a decisão é retomar, o grupo de trabalho foi montado para ver a viabilidade econômica, né, como fazer para a reabertura, e isso está andando. Isso está andando, tá? Eu só acho que, assim, na minha opinião, está um pouco lento, mas está andando. O FN3, no Mato Grosso do Sul, ela está com 81% pronta, né, foi parada pela Lava Jato. Quando a Lava Jato entra, ela manda suspender todos os contratos, e o resto da história vocês sabem. E então, ela, para retomar, ela também vai ser retomada, é uma das, acho que a maior da América Latina, da América do Sul. E ela está ali no centro do agronegócio também, né? Embora acho que muita coisa não é nem para alguma coisa do nitrogenado, é muito para familiar, né? Mas, enfim, ela está lá com 81% pronto, só que ficou muitos anos parada, então precisa fazer toda uma avaliação, e estão contratando para fazer essa avaliação do que
né? Porque você não chega lá e retoma e sai conectando coisas. Você tem que rever, ver que equipamento dá para aproveitar, qual que não dá, o que vai ter que fazer de manutenção. Isso é um trabalho hercúleo de ver qual é a situação atual, porque ficou fechado, ficou parado, e para poder planejar como retomar e fazer a coisa funcionar. Também está acontecendo. Também acho que está um pouco lento, em função de, sei lá, dificuldades de licitação, blá, 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 blá. A Fafem da Bahia e de Sergipe, elas estão arrendadas, elas não foram vendidas, elas estão arrendadas. Então, existem estudos aí que já foram anunciados na mídia, de talvez, quem sabe, uma parceria, né? Acredito que isso seja uma iniciativa de começar a tomar pé de novo do que era nosso, né? De alguma forma. A Unigel alega que está com prejuízo, que a Petrobras vende gás caro. Na verdade, o maior fornecedor de gás da Unigel lá não é a Petrobras, é a Shell, mas, né, malhar a Petrobras é hobby, né? Enfim. Então, tem esses percalços e a gente, assim, tem coisas que estão andando, mas acho que a gente precisa dar um empurrãozinho, né, de vez em quando, para ver se vai no tranco um pouquinho mais, engatar uma quinta, né, largar a segunda, enfim. Mas estão indo, sabe? Estão indo. E, assim, muita coisa que também está acontecendo que aí é a nível de discussão no conselho que eu não tenho como, se não está público, eu não posso falar. Mas, assim, existem esses projetos, eles estão indo, cada um no seu ritmo. Eu lá dentro pressiono para que o ritmo se acelere um pouco, e acho que a sociedade e o movimento organizado aí precisa fazer o mesmo, para ajudar. Perfeito, gente. Vamos para a nossa segunda rodada aqui de perguntas, né? Lembrando ao pessoal do chat que quiser mandar as suas perguntas, pode ir mandando aí, que eu vou salvando as perguntas aqui para poder ir encaminhando elas também para a Rosângela. Vou inverter agora, para a gente ser muito justo, vou deixar o Humberto começar. Humberto, você tem mais alguma coisa que você queira perguntar, aproveitando a Rosângela aí? Não, eu quero que ela fale um pouco da eleição, então, do conselho, né? Porque eu acho que a gente também tem que falar um pouquinho disso aí, qual é a expectativa, né? Do que tá para se formar, que tipo de avanço que a gente pode esperar, que tipo de embate é importante que a gente se organize para também ajudar o povo a estar sabendo o que está acontecendo por lá em relação aos debates, que a gente precisa de mais apoio popular, né? Então, assim, qual a expectativa, Rosângela, né? Dessa formação que a gente tem no conselho, né, para os próximos anos, assim, de que maneira que isso pode influir, né, influenciar, melhor dizendo, enfim, todas essas lutas que a gente tem para travar e para os avanços que a gente tem que conseguir, no sentido de concretizar isso tudo que a gente está falando aqui, desde que a gente começou o papo, né, na questão do refino, na questão dos fertilizantes, na questão de retomadas importantes para Petrobras, e explica também para a galera que está aqui nos assistindo em todos os canais, como é que funciona exatamente o conselho, né? De que maneira o conselho delibera sobre as questões práticas que a Petrobras avança. Eu acabei não respondendo a pergunta do Rafael sobre recompra de ações, né? A gente tem uma recompra de ações por parte da empresa, e ela, na verdade, diminui a pulverização e aumenta a remuneração do acionista. A empresa recompra e cancela. Mas existe a recompra, né? O importante é a recompra de ações pela União, pelo Estado brasileiro. E isso, eu já mandei muito recado, mas como eu não tenho contatos lá, mas eu mando recado pelo povo que tem, de que é urgente que a União compre ações ordinárias e aumente o controle acionário para aumentar o controle, de fato, dentro do Conselho. Isso acho que não é uma coisa rápida, Rafael, porque também depende de din-din, né? E o governo passado deixou o Brasil em frangalhos, em todos os aspectos possíveis e imagináveis, principalmente financeiro, né? Destruiu o meio ambiente, destruiu saúde, destruiu tudo. Então, assim, talvez não seja uma coisa que esteja na agenda, mas que talvez não consiga se efetivar tão rápido quanto a gente gostaria.
mas eu espero que esteja no radar. Eu sempre mando minha garrafinha com o bilhete dentro, né? Se chega, não sei. Se vão abrir, também não sei. Mas, enfim, estou lá, fazendo minha parte. Vamos fazer campanha. Com relação ao conselho, as decisões, assim, o conselho ele é muito responsável pela questão estratégica da empresa, né? Então, o papel é eleger, destituir diretor, fiscalizar a diretoria, a gente discute, a diretoria traz, a gente discute e aprova ou não um plano estratégico, né? E a gente define quais são esses direcionadores, né? Para que lado a gente vai, tipo esses que a gente fez agora, volta para o fertilizante, volta para a petroquímica, oferta de gás, biocombustíveis, enfim, renováveis, vai entrar na transição, com quanto, né? Qual porcentagem que nós vamos dar do investimento total para isso, enfim. E aí depois nós vamos aprovar ou não esses projetos, né? Todos os projetos que têm um volume significativo de investimentos passam pelo Conselho, né, esses projetos para desenvolver o pré-sal, todos eles que são muito caros, né, da escala de bilhões de dólares, a gente aprova ou não. As vendas, né, eles aprovaram, nós não, o Conselho aprova. Os investimentos, né, inclusive compra de participação societária, compra de empresa, né, enfim, tudo passa por ali. E como isso se dá? São reuniões, via de regra, são reuniões mensais, né, o Conselho tem reuniões mensais, e tem uma pauta um pouco fixa, né, porque tem várias questões que fazem parte da rotina, né, por exemplo, fim de ano a gente tem que fazer um resumo, por exemplo, o TCU, para o presidente do Congresso, como é que foi, os investimentos, fez o que fez, o que não fez, muito rapidamente, às vezes até muito mais rápido, mais superficial do que talvez fosse necessário, mas enfim, a gente tem uma série de rotinas, o Conselho tem uma série de rotinas para cumprir, que são muito da burocracia, da governança, e essas decisões, né, que à medida que os projetos vão andando, a gente aprova e vai acompanhando, enfim. E aí são reuniões mensais que geralmente duram, agora está um pouco mais suave, mas antigamente eram de 10 a 12 horas, né? Então, naquele ambiente, você sabe, entende o que eu passei na vida, né? E, eventualmente, tem reunião extraordinária. E a cada trimestre, né, a cada 3 meses, a gente tem mais uma reunião que é para ver o balanço do trimestre e a distribuição de dividendos. Então, são 12 mais 4, 16 ordinárias, assim, que são certas de acontecer. E, dependendo da muvuca, e já teve muita muvuca, né, ainda mais com troca-troca, às vezes a gente tinha 3, 4 reuniões extraordinárias no mês. Na questão do plano estratégico, nós reunimos da metade de outubro até o dia 23 de novembro, toda semana, discutindo o plano estratégico, né? Discutindo, debatendo, porque isso, porque aquilo, onde que dá para melhorar aqui, onde que dá para fazer ali, e foi bastante bom. É a primeira vez que o Conselho discute tão a fundo. Quando eu cheguei em 2020, o plano estratégico chegava, porque pela regra a gente recebe o material 7 dias antes da reunião, aí vinha um volume assim, eu uma vez já contei mais de 100 documentos, né? Delícia, eu não faço leitura dinâmica, então vocês imaginam como é que eu sofro. E aí a gente recebia uma semana antes, na noite, quer dizer, 6 dias antes, contando feriado, o fim de semana que tivesse no meio, sempre tem um fim de semana no meio, para deliberar tudo aquilo que foi planejado meses por pessoas que estavam discutindo horas e dias, né? Então, isso melhorou bastante. Mas se passa assim, são reuniões em tese mensais, ordinárias, e hoje de manhã, por exemplo, já teve uma extraordinária que resolveu uma questão lá. Porque o volume de dinheiro, o volume de investimento, de gastos, mesmo com a operação manutenção, é muito alto numa empresa de petróleo. Né? E aí a maior parte tem que passar pelo Conselho de Administração. Eu não sei se eu respondi, é mais ou menos assim. Não, maravilhosamente bem. Respondeu sim, claro. Ive, você tem mais alguma pergunta para encaminhar aqui para Rosângela? Eu tenho uma rapidinho.
Porque, na verdade, acho que a gente não pode deixar de passar por esse assunto. Você é um pouquinho do assunto do conselho, Rosângela. Estou vendo aqui um pessoal do chat comentar e também estava na ordem aqui das minhas questões, já que a gente foi liberado para perguntar o que quiser. Vamos ver se eu vou te deixar aí com menções, Rosângela, mas eu acredito que não, porque, na verdade, eu quero saber a sua opinião, a opinião da categoria e, eventualmente, da empresa, assim, né? Recentemente agora, né, teve um encontro em Dubai, né, o COP28, para discutir a crise climática. O Lula disse sobre fazer parte da OPEP+, e tudo mais. Mas a questão não é essa. Eu queria saber de você, e agora saiu uma notícia, inclusive o título da matéria do Brasil de Fato era o leilão do fim do mundo. Sobre esse leilão, que é a Agência Nacional de Petróleo, né, que é uma agência reguladora, não sei qual que é, não tem muita ligação com a Petrobras, enfim, mas sobre esse leilão para exploração de petróleo e gás no Amazonas, em Fernando de Noronha, etc. Eu queria saber a sua opinião, inclusive porque eventualmente você vai estar, né, se você for reconduzida por conselho, talvez você vai ter que lutar por isso, ou brigar, enfim. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Você acha que tem divergência na questão da transição energética, né, da transição para o hidrogênio verde, para a descarbonização? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você falando da bacia do Foz do Amazonas e da área que está. Então, vamos lá. Esses leilões que estão acontecendo, você acha que tem divergência no que a gente do governo, né, da nova diretriz da empresa, né, de se transformar de passar, né, uma transição energética justa, né, mas ao mesmo tempo continuar com a exploração do petróleo? Você vê divergência? Porque eu vejo muitos grupos de ambientalistas, do Greenpeace, falando que ser contra essa postura da Petrobras, ser contra o governo em continuar, né, com essa postura, né, de querer explorar, de querer abrir, mas por um outro lado, por exemplo, se não for a Petrobras, vai vir uma Chevron, uma petrolífera dos Estados Unidos e vai fazer o mesmo, né? Se não for a gente, alguém vai fazer. Então, eu queria saber se existe realmente essa divergência, porque a gente vê muito isso, né? Falou assim, olha, como que o Lula está falando em crise climática, em a gente ser, né, o Brasil ser liderança aí nessa transição, fazer uma transição justa, né? E a gente, né, a Petrobras tem uma postura que vai contra isso. Existe isso mesmo, essa briga? Ou qual que é a sua opinião sobre isso? Até para a gente poder, né, conseguir discutir com a sociedade. Vamos lá, acho que esse debate, essa conversa é muito bacana, né? Vamos compartilhar, vamos trocar ideia. Vamos por partes, a la Jack. Falando da Petrobras, especificamente da margem equatorial, bacia da Foz do Amazonas. Eu até soltei um post à época, porque esse é um tema, eu não vejo nenhuma contradição, tá, Eve? Não vejo nenhuma contradição, até porque não adianta fechar as torneiras do petróleo, o mundo vai parar. Não tem remédio, não tem batom, não tem pneu de bicicleta, tem um monte de coisa, pneu de carro elétrico, não tem. Então, assim, não existe nenhuma contradição em repor reservas, porque a gente tem uma previsão em tese, se nada for descoberto, se tudo continuar dentro do que a gente tem estudado e estimado, o pico da produção do pré-sal é 2030 e a partir daí começa a decair. Os projetos de petróleo, da área de petróleo e gás, eles levam 10, 12 anos, né? A partir de uma descoberta, por um poço de escuba, até mapear, ver se é comercial, para providenciar a produção, todos os equipamentos, não tem nada em prateleira na área de petróleo. Você tem tudo que encomendar 2, 3, 4 anos, às vezes, para fazer um equipamento, uma plataforma, um navio, os dutos, enfim. Então, a gente precisa repor, sim, porque já tem uma previsão de consumo em 2050, que a OPEP divulgou, de 57 milhões de barris dia, né? Então, assim, dizer que o petróleo vai acabar é transição não é desligar a chave, né? Não é virar a chave. Então, eu não vejo nenhuma contradição. A Petrobras, ela é uma empresa exemplar na questão do respeito ao meio ambiente, né?
exceções aí de um ou outro acidente durante um período de muito sucateamento, que foi a era Fernando Henrique, que a gente teve Baía de Guanabara e o Rio Iguaçu, né, e o afundamento do P-36, enfim, você sucateia, você paga o preço, e o ambiente também. Então, assim, a Petrobras, ela tem competência técnica, ela tem comprometimento com o país para fazer essa pesquisa na bacia da Foz do Amazonas. E aí, eu sempre brinco, eu sou ambientalista antes de ser geóloga e antes de ser petroleira, né? Sempre fui. Né? Eu tenho uma formação muito humanista lá dos meus avós. Então, a gente ia para o sítio, eu sou paulistana, mas eu ia para o sítio todas as férias. Eu sou contribuinte do Greenpeace, participo de vários grupos de ambientalistas, enfim. E eu não vejo problema nenhum nisso. Podem achar que eu nem sou ambientalista raiz, mas eu faço projetos, inclusive pessoais, nessa área. E eu tenho plena ciência da capacidade que a Petrobras tem para fazer essa pesquisa, e a Petrobras tem, né? E ela fez no pré-sal, e só ela fez, porque é estatal, que nenhuma empresa privada faria, bancaria risco e investimento, para fazer essa pesquisa importantíssima ali na Foz do Amazonas, na bacia da Foz do Amazonas, que está a 500 quilômetros de distância da Foz do Amazonas e a 175 da costa do Amapá, e que se houver algum vazamento, as simulações já demonstram que vai lá para a Guiana Francesa. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, inclusive de diplomacia internacional, né? E a gente tem recursos, a gente fez um simulado ali na bacia Potiguar, na costa que também é margem equatorial, que foi liberada a licença para furar ali, e foi tudo muito bem conduzido, o IBAMA acompanhou, viu, a gente faz simulado, tudo. Então, assim, esse tema ele foi muito utilizado, né, como outros estão sendo agora, politicamente pelos nossos opositores e pela mídia, né, que é opositora do Brasil, né, que está aí, a mídia representa muito essa elite do atraso brasileiro. Então, isso foi usado politicamente, utilizando, inclusive, desinformação. Eu citei o Greenpeace porque eu recebi um e-mail do Greenpeace, como eu sou contribuinte há muitos anos, dizendo, olha, nós não conseguimos, vencemos, não tem mais perfuração nos corais do Amazonas. Não tem, nunca teve. Lá não tem coral. Né? Lá onde a gente quer perfurar para ver se tem, para verificar, não tem. Então, assim, houve muita desinformação e utilização política do tema, né? E esse foi o grande problema, porque vamos fazer lá o que fizemos aqui na costa sudeste com o pré-sal, né? São lâminas, o modelo geológico é diferente, mas as condições tecnológicas são relativamente parecidas, né? Lâmina d'água, que vai se furar, enfim, acho que lá nem sal tem, enfim, não tem, nem é tão profundo lá nas rochas. Tem uma outra sensibilidade ambiental, a costa do Amapá, que não são os corais, a costa do Amapá tem regiões de manguezais, tem comunidades tradicionais, né, povos originários, tanto indígenas quanto quilombolas, isso tudo está contemplado com toda a parte de licenciamento. Então, assim, essa parte eu tenho muita certeza de que nós podemos fazer melhor do que ninguém, e de que, à medida que a gente levar essa discussão tecnicamente com o IBAMA, essa licença será liberada. Tem que ter uma discussão técnica, ela não pode ser ideológica, né, nem política. Então, não vejo contradição. Indo agora para essa questão dos leilões em áreas sensíveis, eu não aprovo. Fernando de Noronha, todas as Rocas, Abrolhos, eu soltei, essas áreas foram leiloadas em 2021, eu soltei um post falando, né? O pessoal começou, Petrobras, gente, quem está oferecendo em leilão é a ANP. Isso que as pessoas estão confundindo, né? Que não é. Eu falei, inclusive, no conselho, na época, eu falei, eu acho que a Petrobras tem que fazer uma declaração de não voo, no going, que eles chamam lá fora, né? Eu defendo isso, tá? Porque lá são áreas de sensibilidade muito grande que provavelmente tem que olhar com calma, eu não vi a distância, mas
pelo que eu ouvi dizer, está tão próximo que talvez a gente não consiga, havendo um acidente, a gente não consiga, com todo o aparato que a gente tem, evitar um estrago como a gente conseguiria aqui na nossa costa do Pré-Sal e lá na costa do Amapá. Então, assim, eu acho que eu não vejo com bons olhos a ANP estar colocando isso tudo para leilão, até porque todo esse discurso do licenciamento desse poço exploratório na bacia da Foz do Amazonas, na costa do Amapá, ele foi segurado com o argumento da questão da ausência da AAS, que é Avaliação Ambiental de Área Sedimentar. Esse foi um dos grandes argumentos para não liberar. Essa avaliação, que foi criada lá, acho que em 2012, que era um processo, esse mesmo, achou! Eita, você é rápido, tá vendo? Coisa boa. Isso não está feito nessas áreas, eu cito isso nesse post, né? Então, eu acho que o IBAMA e a ANP precisam se sintonizar melhor, né? Eu acho complicado dizer, não, mas tudo bem, o fato de eu estar leiloando não significa que vai ter licença. Então, será que a gente tem que realmente pôr a leilão? Com tantas áreas que nós temos para leiloar, precisamos colocar essas de sensibilidade tão grande? Ninguém foi naquela época. Espero que ninguém vá novamente, inclusive a Petrobras. Nessas áreas de sensibilidade muito grande, não contem comigo. Ai, que bom, deu um certo alívio agora te ouvir. Obrigada. Gente, imagina. Posso não estar correta, mas é assim que eu penso por enquanto, né? Gente, nós já estamos aqui com 1 hora e pouco de live, a gente tem um teto, né, porque a Rosângela também, coitada, reza a lenda que ela precisa de dormir para a próxima reunião. Entre uma reunião de 12 horas e outra reunião de 12 horas, ela, dizem, se alimenta e dorme, né, o resto do tempo é usado no psicólogo para conseguir, né, lidar com tudo aquilo que ela já lidou. Né? Nós estamos aqui com várias perguntas do chat, eu quero agradecer muito a todo mundo que está participando, né? Mais de 800 pessoas ao vivo com a gente fica muito honrado, né, com a participação de todos vocês, e eu queria colocar algumas dessas questões que estão aqui no chat, algumas que são interligadas eu vou colocar em bloco e depois a gente vai para a gente ter um tempo também, né, de franquear a participação a todos os nossos ouvintes. Tem 3 aqui que estão bem juntinhas, né, e que falam muito do desmembramento da Petrobras, de todo o ataque que foi feito ao sistema Petrobras, né, que saudades do poço ao posto, né, e que a gente perdeu boa parte disso e perdemos de uma forma muito cruel, né, com empresas sendo às vezes vendidas pelo valor que elas lucram em um ano, pelo valor que elas nem lucram, né, que elas faturam às vezes num período de um ano. Então, assim, foi um desmembramento muito cruel. Tem 3 aqui que eu acho que elas são muito interligadas e que Rosângela, que participou, né, das discussões internas do plano, que está ali participando, né, dessa vida política interna da Petrobras, pode nos trazer alguma luz. Né, que é a do Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Como o governo conseguiria reaver a TAG? Porque o mercado financeiro gritaria demais. Não, o mercado financeiro sempre grita demais, Rodrigo. Eu vou me permitir já adiantar aqui. Né? O MLTN Alex, a Petrobras no Rio Grande do Norte foi comprada pela 3R. Qual a sua opinião e existe como repatriar? Né? E também perguntando aqui, existe alguma intenção de reintegrar a Transpetro à holding? Né? Eu quero começar com essas 3 aqui que estão, né, muito interligadas, tá? Para depois a gente encaminhar uma que é uma pergunta que eu acho muito interessante, apesar de juridicamente ser muito complexo, que seria possível a Petrobras processar a União por perdas decorrentes da paralisação causada pela Lava Jato? Né, que é uma outra questão também que se abre como horizonte de possibilidade. Rosângela, vou te deixar processar o Moro, não com União. essa bomba de todo tamanho no seu colo aí. Eu vou cantar para vocês, me quer tocar, me gosta, ganhar dinheiro. Lembrei tanto dessa música com a última, ai meu Deus, não sei nem como qualificar. Por favor, não me chamem de marreco, tenham respeito, eu sou protetora dos animais.
tenho muito respeito e consideração aos marrecos. Eu só chamo de merreco de Maringá ou de Curitiba, nem sei, de Londrina. Mas, enfim, tem que processar o Moro. A TAG, a TAG e a NTS, então, a TAG e a NTS estão, uma delas, a EPET, a Associação de Engenheiros da Petrobras, fez um estudo que 3 anos de lucro pagou, sobrou, né? A gente vendeu e começou a pagar para usar, inclusive, o termo eles falam é ship or pay, usou tudo ou não usou a capacidade, paga, neném, né? Então, assim, ele também está embutido, assim, tudo depende, gente, de muita vontade política e conjuntura política, correlação de forças, né? A gente precisa lembrar que nós elegemos um governo de frente ampla, né? Que foi importantíssimo para derrotar o fascismo, e elegemos uma margem pequena, né, para nossa tristeza, né, de constatar tanta gente sintonizada com aquilo, e elegemos um Congresso pior do que o anterior. Então, essas correlações de forças, elas estão aí. A gente tem que lidar com essa realidade. Então, não basta só a vontade política, precisa de condições reais, né, conjunturais, para a gente fazer movimentos desse volume. Defendo que faça, defendo, claro, né? Claro que sim. Ideológico, penso assim, só que nem sempre também é possível fazer aí, de acordo com o mercado grita, sempre vai gritar, né? Sempre vai gritar. Mas aí a gente tem que ver quais são as correlações de força que a gente tem para bancar essas questões. A venda da TAG, da NTS, por exemplo, elas estão contempladas dentro de um outro TCC, termo de cessação de conduta, CONCAD, que também te falava de denúncia de condutas abusivas da Petrobras no setor na distribuição de gás, transporte de gás, blá, blá, blá. Mas antes disso se efetivar, a Petrobras, eu tenho um post que fala disso também, dos 2 acordos com CAD. A Petrobras já tinha declarado que ia sair da distribuição de gás, né? Então, esse termo que é usado como álibi para as vendas, ele, da mesma forma da área do refino, ele não se sustenta. Isso não foi um termo, foi um acordo. Então, eu acho que a gente precisa ajudar a correlação de forças mudar para a gente fazer esses movimentos que precisam ser feitos. Mas não basta a nossa vontade, a gente tem que arregaçar as mangas, se mobilizar, cobrar e puxar o governo, a direção da empresa, o conselho, tudo para a esquerda, né? Possível é? Difícil é? É difícil. Impossível? Não. Impossível não é. Tudo vai depender da correlação de força que a gente tem. Hoje me perguntaram, eu estava recebendo o pessoal novo que entrou na Petrobras, Eita, deu uma travada aqui. né? Voltou. Se encontra hoje. A resposta, eu dei resposta não como conselheiro, como cidadã, a gente tem que votar direito. É o único jeito, né? Principalmente o legislativo, porque ele pode ser uma proteção de fato, né? Então, é difícil, né, gente? Mas né? Mas é. E aí, então, eu acho que possível é a questão da 3R no Rio Grande do Norte. Gente, se vocês viram, já tem o blog do menino lá, que é o... Puxa, eu esqueci. Ele fez muita investigação sobre a 3R. A 3R era uma empresa de bijuteria, parece. Né? Sério? Sério? Gente, conta esse bafo aí. Depois que passo, você pega eu te passo o contato dele. Eu vi uma live dele com o Jailton lá do Debate Petroleiro, né? Fantástico, esqueci, poxa, me deu um branco agora. Ele tem um blog lá, ele é youtuber lá no Rio Grande do Norte, ele fez uma pesquisa. Inclusive a 3R, ela tentou comprar outros polos lá no Rio Grande do Norte, um deles, acho que na região de Mossoró, ela recuou porque ela não tinha condição financeira, e logo depois compra o Potiguar, que era muito matado, inclusive, né? Então, assim, possível difícil muito,
mas não é impossível. Agora, depende muito também dessas correlações de força, né? E do quanto a gente consegue pressionar para ajudar isso a acontecer, tá? Eu acho que tem que ser feito. A incorporação da Transpetro, eu não ouvi nada a respeito, mas se eu ouvisse de bastidor, também não ia poder contar. Vocês me perdoem, tem coisa que eu não posso, mas não ouvi, tá bom? Tá, perfeito. Deixa eu só fazer uma pergunta. É o Giroto que você está falando, do blog do Giroto? É o Giroto. É o Giroto. É. Tá. É o Giroto. Ele tem umas pesquisas, ele colocou uns dados muito interessantes, muito intrigantes nessa Tá live aqui, que eu vi. gente, o blog do Giroto aqui tem várias matérias sobre a 3R. Para quem tiver interesse, eu também vou deixar aí o link no chat para todo mundo, pra vocês poderem entrar aí no blog do Giroto. Inclusive, pode falar, desculpa. Pode falar. Acho que eu ia falar o que eu ia dizer. A porta giratória na 3R virou ventilador, né? Não tem só o ex-presidente da Petrobras lá dentro, como CEO, como presidente do conselho, como vários gerentes executivos, inclusive, que estavam... Tem uma ligação com o BTG também, né? O BTG foi que liberou a verba, né? Porque, na verdade, eles primeiro ganhavam para depois correr atrás do dinheiro que eles disseram que tinham. Basicamente isso. E quem acabou liberando numa das operações foi o BTG, né? Que, por um acaso, tinha um diretor que era, né? Bom, aquela coisa. E tem uma outra questão judicial também, eu não sei se a Rosângela está por dentro, me corrija se eu estiver errada. Me parece que na época de privatizar ou de ceder foram privatizados os polos lá, né, no Rio Grande do Norte, e meter a refinaria no meio como se fosse tudo uma coisa só. E não é, né, porque a refinaria é um ativo, tudo, mas é diferente do que os polos de exploração. Então, tá judicializada essa questão também, foi totalmente irregular e ilegal essa privatização lá em Natal. A Clara Camarão, ela é um ativo industrial, né? E os polos de produção são ativos de exploração e produção. Eles colocaram no meio e foi de brinde. Exatamente. É um escárnio. Gente, vou permitir aqui mais uma pergunta aqui do pessoal para a gente aproveitar, tá? O Rafael Queiroz, ele tinha perguntado, e ele voltou a falar do assunto, quando você estava falando de transição, né? Quais são as perspectivas quanto às PBio, né? Vão ser ampliadas, vão ser incorporadas à holding? Qual que é essa perspectiva de envolvimento, né? E o Israel, aproveitando aqui, deixa eu colocar a carinha deles, né? O pessoal teve muito gentileza de aparecer aqui e falar com a gente. Obrigado, Rafael Queiroz, obrigado, Israel. Né, o Israel está perguntando, né, como que está o nível de investimento. A gente sabe, né, que o plano prevê investimento na casa de 100 bilhões, é um plano muito vultoso, é um plano muito forte, quanto mais comparado, né, com o investimento pretérito que estava tendo. E ele pergunta sobre a questão de distribuição de dividendos, né? A questão da distribuição de dividendos não é exatamente diretamente vista no plano, mas indiretamente acaba por sê-lo, né? À medida que a gente tem, por exemplo, o término, a cessação daquela coisa absurda de se não tiver investimento, vira dividendo também, né? A própria maior participação do governo a médio prazo faria com que haveria uma redistribuição desses próprios dividendos, dependendo de que tipo, né, de ação que for concatenada. Então, se a gente puder falar um pouco aí, né, das PBios e de como que está indo essa ideia de redirecionar esses investimentos, né, como, por exemplo, os investimentos internos de pesquisa, né, de desenvolvimento e pesquisa, que são uma das áreas mais importantes, né, esse ano mesmo, né, apesar da gente ter tido uma movimentação muito tímida, a gente teve um aumento muito grande, né, de contratações, de pessoas que estão sendo contratadas nessas áreas de desenvolvimento e pesquisa. Nós estamos aí, eu acho que com 12 ou 13 centenas de cientistas contratados dentro da Petrobras para trabalhar com pesquisa e tal, que isso tudo é muito importante. E vou aproveitar que o nosso tempo está acabando para juntar com uma última, que é do Renan, que está louco para entrar na Petrobras e aparentemente está aí no cadastro de reserva, né, que é o Renan Otorato, perguntando quando vem a próxima convocação, né, falar um pouco também,
né, desses concursos, porque é muito importante, né? A gente tem um problema muito grande que não só as empresas estatais, mas o Executivo Federal e todos os outros poderes acabam passando por isso, né? Que foi um desinvestimento muito grande em RH. Né, nós passamos por uma época de muitas pessoas se aposentando, né, com muito pouco concurso público em coisas que continuam se expandindo, se expandindo, se expandindo. Né, o liberal adora vender essa ideia de que existe uma máquina gigantesca do governo brasileiro, quando isso não é verdade, né? Quando a gente compara com qualquer índice da OCDE. Fechou seu microfone, João. Seu áudio parou em OCDE. Você está mutado e continua mutado. Eu vejo. Agora vocês estão me ouvindo, gente? Sim, agora sim. Caiu aqui meu bração gigante falando enquanto eu perguntava, eu dei um no próprio cabo do microfone e derrubei tudo. Tem só 15 anos que eu faço live, eventualmente um dia eu aprendo, gente, tá? Então eu parei na OCDE, por quê? Porque quando a gente compara com o restante dos países da OCDE, né, a gente vê que a máquina estatal brasileira, ela é inclusive muito enxuta, ela é muitas vezes muito mais enxuta do que ela deveria ser para poder ser eficaz, para poder ser eficiente. Né? Então, queria que você pudesse dar uma pincelada para a gente conseguir, né, fechar aí essas perguntas que nos foram trazidas do público, pensando nesses desenvolvimentos, pensando nessa transição para PBio e pensando também nessa revigoração, né, em revigorar o próprio quadro de pessoas da Petrobras. Tá, são 3 eixos então, né? Se eu esquecer algum, que pode acontecer, provável, vocês me lembrem. Eu vou pegar primeiro o PBio. PBio é uma das empresas, eu sou apaixonada, conheci PBio recentemente, tá, gente? Acho que 2020. É uma das empresas que a gente tem, assim, um projeto de sustentabilidade fantástico, né? Que ela tem a questão econômica, ela tem questão social e ambiental. A PBio não será vendida, né? Saiu do plano de privatização. Eu não sei como é que está, não foi discutida a questão da ampliação ou não. Ela, em tese, continua, deve fornecer insumos para o biorefino, e eu defendo, né, dentro do que eu posso fazer, eu concordo com essa ideia da incorporação. Acho ela muito importante. Né, tenho conversado com muitos representantes da PBio e no que eu posso ajudar dentro das minhas limitações e atribuições, contem comigo para isso. É o que eu posso falar por enquanto. Né? A gente já conversou em alguns momentos sobre isso, acho que é muito importante essa incorporação. Nós temos uma diretoria hoje de transição energética, que é um lugar muito próprio para a PBio se encontrar próprio e seguro. Então, dito isso, eu paro por aqui sobre PBio, e aí reforço, dentro do que eu posso fazer, no mandato de conselheira, vocês podem contar com o meu apoio para isso. A questão dos investimentos e os dividendos, né? Eu vou deixar a parte de pessoal por último, que essa parte é muito importante também. A gente melhorou os investimentos, né? Melhorou. Precisa aumentar? Precisa. Não dá para dar um cavalo de pau, mas aumentou. E a gente diminuiu um pouco os dividendos. O que a gente fez? A gente reduziu o pagamento, a fórmula era 60% do fluxo de caixa livre menos, fluxo de caixa operacional menos investimentos. Então, o investimento era pífio, sobrava muito dessa diferença de fluxo de caixa operacional menos investimento, né? Então, a gente precisa aumentar o investimento para não distribuir, como se foi feito em 2022, foi autorizado a distribuir 60% do valor de mercado da Petrobras, inclusive utilizando fundo de reserva, né? Então, isso não pode acontecer. Foi obsceno demais o ano de 22. Então, a gente reduziu um pouco, reduziu menos do que eu gostaria, e aí o meu voto, eu fiz essa declaração, embora não fosse aquilo que eu achasse que era melhor, foi possível, para também eu não votar com o mercado e dizer não reduz, então, o voto contra, ele fica como está.
E aí a gente avançou e depois a gente avançou recentemente provando agora, né? O Conselho aprovou, deu um forfé danado na mídia, a criação de um fundo de reserva para remuneração de capital, que fala, que eu propus que fosse usado também para investimento, que é reter parte do lucro e dos dividendos para aumentar o investimento, mas eu fui vencida, né? Ficou só para remuneração de dividendos, mas isso significa o quê? Que tudo que sobrar dessa fórmula, que era 60 e passou a ser 45, eu achava que podia até ter 30, né? Na minha avaliação, dava para baixar para 30, mas não consegui. Então, entre não aprovar nada e reduzir um pouco, eu aprovei a redução de um pouco, com várias ressalvas, entre elas não pagar os extraordinários e nem pagar trimestralmente. Mas, enfim, aí esse fundo de reserva, ele vai reter tudo que sobra da fórmula, porque sobra, né? Como a gente tinha na época. Investimento desse que sim. E aí o fluxo de caixa, sim. E o que paga de dividendo é a diferença de um para o outro, 60%, eu pagava 60% dessa diferença e ainda sobrava o resto. O resto era como extraordinário, ou seja, tudo que sobrava era pago de dividendos, e o ano passado não se limitaram a isso, ainda pegaram um cadinho de reserva. E a gente cria essa reserva para quê? Para que tudo que sobrar, em tese, coloca na reserva e depois, no final, a gente vê, né? Distribui, dá uma estabilidade, vai que tem uma outra pandemia, uma outra crise, o barril despenca para $20, enfim, a gente equilibra até o próprio pagamento de dividendos. E aí isso deu um forfé danado no mercado, né? Aí usaram o lavajatismo aí para mascarar e criar uma confusão, mas a Assembleia dos Acionistas convocada para 30 de novembro aprovou isso. Esse tipo de coisa só a Assembleia aprova, o Conselho recomenda e a Assembleia é quem avalia. Então, a gente melhorou, precisa melhorar mais, precisa investir mais, quem sabe o ano que vem a gente consegue depois de reequilibrar esse ano, e o ano que vem, ao longo do ano que vem, a gente consegue construir um plano mais arrojado nos investimentos e reduzir mais o pagamento de dividendos. Está no radar, né, no meu, pelo menos está, e de alguns conselheiros também, agora eu não sei porque vai trocar o conselho em abril, né, espero que continue alinhado basicamente com a política e com o projeto que venceu nas urnas, que é esse que eu defendo lá dentro, e a gente tem avançado por enquanto, na medida do possível, espero que a gente consiga avançar mais, né, à medida que a gente consiga dominar mais ali a nova diretoria, o novo conselho, ter um domínio maior e a gente, né, com os maiores resultados. Tá, no meu radar, pelo menos está. Se ninguém propuser, eu estou lá, tá? Então, a gente acho que precisa, sim, fazer esse reequilíbrio. Menos dividendo e mais investimento. E aí vamos falar um pouquinho do cadastro de reserva e da redução de efetivo. Então, eu costumo dizer que o desmonte da Petrobras ele não foi apenas a privatização dos ativos, né? Ele foi também a privatização dos ativos, mas foi um desmonte no conhecimento, né? O centro de pesquisa hoje não é o que era, o centro de pesquisa tem contratado muito, os pesquisadores não estão satisfeitos, né? Eu tenho conversado muito com os pesquisadores e tenho levantado esse debate internamente. Precisa resgatar o centro de pesquisa como um centro de pesquisa fomentador, criador, gerador de tecnologia, e não um comprador intermediário, né? Como está se transformando. A pesquisa já há alguns anos, e isso não mudou ainda, foi produtizada, né? Você aprova um projeto de pesquisa se você conseguir comprovar o retorno financeiro num prazo X, isso não existe em pesquisa e desenvolvimento, enfim. Então, a gente precisa. Isso no CENPES. Na Petrobras, foram estabelecidas políticas de RH, como prêmio de performance, pagamento de prêmio de performance, essas coisas de bônus, meritocracia, essa coisa aí, né, que a gente sabe qual é. E que isso, né, eu sempre combati lá dentro do conselho, toda vez que o assunto vinha, isso é uma política de RH que privilegia a alta gestão, com bônus fabulosos, né, formas fabulosas, o corpo de trabalhadores ganha muito menos,
e você cria uma competição predatória. O conhecimento, ele se propaga e ele se forma nas equipes. A Petrobras, todo trabalho na Petrobras, na maioria das empresas, é um trabalho de equipe, ninguém faz nada sozinho. Então, o conhecimento, você dissemina. Gente, você corta o cabelo sábado, ele não se comporta, ele está rebelde mais do que eu gosto. Eu gosto de cabelo rebelde, mas hoje ele está abusando de mim. Vocês desculpem aqui, que eu estou em reversão aqui, eu fico tentando tirar ele da minha... Bom, e aí? E aí, então, essa coisa do conhecimento, o que acontece com essa política de RH? Ela estimula uma competição predatória, e isso é muito ruim para o conhecimento, porque o conhecimento a gente compartilha, a gente aprende muito um com o outro. Não apenas um com o outro que está trabalhando ali do lado, mas com o que passou anteriormente. O conhecimento se transmite de gerações em gerações na empresa. Nós saímos de uma canoinha lá no Amazonas, por exemplo, quando eu fiz minha tese de mestrado, olhei uns relatórios lá muito legais, que o pessoal ia de canoinha lá no rio acima, né, pesquisando a geologia da área, e a gente chegou lá em modelos que descobriram o pré-sal e vamos descobrir a reserva na margem equatorial, na bacia da Foz do Amazonas e outras ali. Então, isso tudo se aprendeu e se transmitiu de geração para geração. E isso é a política que foi estabelecida lá pós-golpe, ela foi destruindo esse espírito, né? Então, dificultou muito. Mais uma política de redução do efetivo, né? Através das programas de demissão voluntária. Eu podia ter pego 2020 e fui para o CA, eu não vou, não. Vou ficar aqui, convencer a ficar e brigar, vamos embora. Então, assim, e fez uma redução brutal do efetivo, né? Isso também, e tem muitos anos sem contratação de novo, né? Esse período praticamente todo sem contratação, fizeram um concurso em 21 eleitoreiro, com uma série de contratações, aí contrataram o mínimo, né? Porque era um concurso, vamos falar aqui, né? Vamos botar as cartas na mesa, concurso eleitoreiro. Tem que fazer em 21, porque 22 não podia fazer. E aí tem um cadastro de reserva gigantesco que precisa ser chamado. Precisa ser chamado porque nós temos um problema sério de efetivo, né? A meta do senhor Castelo Branco era o sonho, assim que ele foi nomeado, o sonho dele era privatizar e a meta era reduzir para 30 mil empregados. Desmonte do conhecimento, que é o maior valor imaterial da empresa, é o que é mais cobiçado, o seu corpo técnico e o conhecimento, né? Então, isso a gente precisa resgatar, e precisa resgatar contratando mais gente, né, mudando a política de RH. Eu sou contra essa coisa aí de remuneração variável, eu acho que a única remuneração variável tem que ser essa da PLR, que é negociada com as entidades dos trabalhadores, né, teto e piso não tão distantes, então ela é mais democrática, todo mundo contribuiu com lucro, todo mundo recebe uma parte dele, proporcionalmente, mas sem disparate, ninguém ganha 100 vezes, 10 vezes, 20 vezes mais do que o outro. Então, é isso. Eu espero, esqueci o nome do meu colega, eu espero que todo cadastro de reserva seja chamado e que a gente abra novos concursos. A gente precisa de gente. A gente precisa de gente para passar o conhecimento, a gente precisa de gente para reconstruir a Petrobras. E que você que não tem concurso ainda, espero que abra, assim que chamar esse cadastro de reserva, abra concurso. Nós estamos precisando de gente boa para reconstruir essa Petrobras e o Brasil. Quando a Petrobras vai bem, o Brasil também vai. É isso. É isso, gente. Estamos aqui com 1h30 de live. Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente o tempo todo. Agradecer a Rosana, a Ive, ao Humberto. Mandar um beijo para a Aline, que não pôde vir, que estava afônica, tadinha. Ela mandou mensagem aqui para nós, mandou mensagem aí no chat, estava acompanhando. Não pôde estar com a gente aqui hoje, né? E quero abrir aqui para uma rodada de palavras finais, né? E aí vou começar com o Humberto para deixar a gente fechar a live com a Ive e com a Rosângela, nossa convidada especialíssima, né? A Ive também, primeira vez de muitas aqui no canal, já está convidada para a próxima. Humberto, você já é de casa, você fala primeiro, você tem menos importância aqui, tá? E você está no seu próprio canal também, todo mundo está lá para te ver, você já sabe o tanto que eu te amo, eu não preciso ficar rasgando cedo.
Meu camarada, então, assim, eu quero agradecer aqui o papo, acho que é sempre bom a gente aprender, né? A gente defende a Petrobras e é bacana quando a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa com tantos anos de casa, uma pessoa com tantos anos de dedicação à empresa, que pode aqui também falar um pouquinho pra gente daquelas coisas que a gente não consegue ler na imprensa, que a gente não consegue ler nos livros, né? Porque só quem tá lá construindo a empresa mesmo pode nos dizer. Quero agradecer a audiência, tá? A gente está aí, se manteve aí com uma audiência bacana para uma live surpresa e com um tema denso como esse ali no canal. Eu sei que também tem outros canais que também estão transmitindo, então agradecer a todo mundo que está assistindo, que assistiu até o final. Peço para a galera que chegou até aqui, por favor, deixe seu like, ajuda a compartilhar essa live nas redes sociais para que mais pessoas possam acessar aqui o papo que a gente teve, porque é tão importante que a gente continue difundindo esse tipo de conteúdo. Então, muito obrigado, Rosângela, boa luta, né? Espero que você tenha saúde e disposição, né, para lutar pelas trabalhadoras e trabalhadores da Petrobras, não só os que trabalham diretamente para a empresa, mas também os terceirizados e todo mundo que ajuda a construir essa que é a nossa maior empresa, que eu sempre digo aqui, é a nossa maior joia da coroa, como você bem disse, quando a Petrobras vai bem, o Brasil vai bem, e nós queremos muito que a Petrobras vá bem. E a gente precisa muito dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, que você está aí ajudando a representar. Então, te desejo uma boa luta, que você tenha saúde e disposição para travar essa luta, para que a gente saia sempre com a Petrobras grande, que é o que a gente quer. Então, muito obrigado à audiência. E era isso, pessoal. Muito boa noite. Ive, o nosso Bom. trabalho termina agora, o seu só começa, porque você depois ainda vai ter que aproveitar e fazer os cortes todos lá pro TikTok. Eu sei que a sua vida dura começa agora também. Tá? Obrigadíssimo deixar você aí se despedir do seu público e mandar o seu recado final. Eu também sou só gratidão por estar aqui com os camaradas pela primeira vez, pelo espaço. Agradecer a luta de vocês, agradecer a luta da Rosângela, né? Eu sou grata demais por vestir a camisa da empresa, vestir a camisa do Brasil, né? Eu acredito muito que a Petrobras é a maior empresa estatal do país, né? Muito importante para a nossa soberania energética, e eu desejo sorte na sua luta e sorte agora na eleição do Conselho Administrativo, porque a gente precisa de você lá, guerreira. Muito obrigada e boa noite. Obrigada a todos que nos acompanharam também. Gente, antes de eu passar a palavra aqui para a Rosângela, só mostrar que ela falou assim, eu escrevi 2 artigos sobre o CAD. Eu fui procurar, escreveu 45, Rosângela. Tá, então, assim, né, eu não gosto de fazer isso, de corrigir, assim, o convidado no meio da live, mas ela prometeu 2 artigos sobre o CAD, gente, e a mulher entregou 45, tá? Então, você que quer acompanhar, você que precisa de um lugar, fala assim, pô, eu tô vendo aí essa grande imprensa falando várias bobagens, o que tá acontecendo? Cola no site da Rosângela, nós deixamos o site da Rosângela passando aqui embaixo. Você, trabalhador da Petrobras, se mobilize, né? Nós temos eleição aí, né? Se eu não me engano, vai até o dia 17, se eu não estiver errado, né? Importantíssima a presença da Rosângela no CA para poder lutar por nós e pelos nossos e pelo Brasil. Então, Rosângela, obrigado por um trabalho de uma vida inteira, obrigado pela disposição em estar aqui com a gente, né, de estar aqui de peito aberto, respondendo todas as pessoas no seu tempo livre. Obrigado por essa luta, né, de 3 décadas já, quase 4, em honra, né, aos trabalhadores, em honra aos petroleiros, em honra a tudo isso que a gente construiu como povo ao longo desses 70 anos. Casa está abertíssima, tá? Toda vez que você quiser, será nossa honra te receber aqui. Obrigado, e vou te deixar aí com as palavras finais para você poder despedir do pessoal. Olha, gente, para mim tá uma delícia estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Me chamem mais, tá? Me chamem mesmo. É muito bom poder falar com as pessoas. O pouquinho que eu conheço lá, compartilhar com as pessoas o pouquinho que eu conheço. Primeira vez que eu tô aqui. Não, acho que eu já tive com você numa live, não tive, não, Eve? Eu sempre vejo os acho que foi na Fórum com o Miguel. Foi isso mesmo. Olha que você colocou o jaleco, eu também botei. Também estava com o Jaco. Porque eu te acompanho, na hora que eu vi que você estaria na live, eu falei, já vou buscar meu Jaco. Pois é.
Eu não tinha, estou num hotel aqui no Rio, não tinha como buscar o meu, mas ó, você me representou muito bem. É muito legal estar com você aqui, com o Humberto, com o João e com os nossos companheiros aí que estão do lado de lá da tela agora ou que estarão depois. Obrigada aí por estarem aqui ouvindo a gente. Estou às ordens, eu costumo dizer, né, eu sempre estudei em escola pública, do primário à faculdade, à pós-graduação, instituições públicas, a gente precisa dar um retorno para a sociedade desse investimento, então o mínimo que a gente pode fazer é lutar por esse país, né, e dar o retorno técnico que a gente pôde desenvolver, patrocinado aí pelo Estado e a sociedade brasileira. A Petrobras, ela é a joia da coroa, ela é uma das maiores empresas do mundo, na área de energia, a maior do Brasil. A Petrobras é do tamanho do Brasil, eu sempre falava isso lá no conselho antigo, agora não precisa tanto, né? A Petrobras não é do tamanho do posto pré-sal, ela é do tamanho do Brasil e ela precisa estar no território nacional todo. Ela faz muita diferença para a vida dos petroleiros, para a vida das comunidades, para a vida das pessoas que trabalham nas empresas que prestam serviço. A cadeia industrial que ela move é gigantesca, né? E a gente está lutando, sim, como vocês lembraram, também pelos trabalhadores terceirizados, né? Os prestadores de serviço, para melhorar, desprecarizar essa relação de trabalho, que foi precarizada aí no pós-golpe, porque todo mundo constrói essa empresa, né? E essa empresa é a cara do Brasil. Quando a Petrobras, e a gente tem o chavão, né, que não é à toa. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Então, muito obrigada, continuo na luta com muito orgulho, com muita paixão. Esse país nosso é maravilhoso, nosso povo é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente, fui da área operacional, trabalhei com muita gente no mato, no campo, no mato mesmo, viu, Ive? Não era no mato cibernético. Aliás, se você não fosse uma ativista de esquerda, se você não fosse uma pessoa de esquerda, eu ia dizer que você montou foi um latifúndio. Mas você montou foi uma agrofloresta, sabe? Vamos dizer assim. Porque você não é da linha do latifúndio. Você fez uma agrofloresta muito linda aí, toda orgânica, com tudo junto. Mas, então, assim, eu sou apaixonada, então eu conheci muitos trabalhadores de peão, eu trabalhava com 100 peões, eu fiscalizava empresa, equipes com 100 peões. O brasileiro é fantástico, gente, eu aprendi muito ouvindo esses peões, né, esse que a gente chama de peão. O trabalhador, o maranhense, o paraense, o paranaense, eu rodei muito esse Brasil, e assim, a coisa mais gostosa que tinha na época, não tinha televisão nem rádio, em alguns lugares que a gente ficava, era conversar, né? E você vê o brasileiro enfrentando situações super inóspitas e assim, com humor, brincando e com muita garra, desatolando caminhão domingo, isso mesmo, aquela chuva, não, mas caminhão só desatola na quinta, quando atola no domingo. Assim, é um povo maravilhoso, é um país maravilhoso, a gente tem tudo para dar certo, não vamos deixar estragar, não. Bora dividir essa riqueza, bora construir um país mais justo, e a Petrobras ajuda muito nisso. Vamos lá, gente, toma as ordens, muito obrigada, muito bom estar com vocês. É isso então, gente, um beijão para você que está em casa, em breve a gente volta com mais, sigam todos os canais, sigam lá o pessoal do Sindipetro do Espírito Santo, né, que propiciou pra gente essa conversa, sigam o Humberto, siga a Ive no Insta, no TikTok, segue o tio também, né? O tio tá na Twitch, tá no YouTube também. E entre no site da Rosângela que você vai ficar maravilhosamente bem informado. E se tudo der certo, semana que vem, reconduzida mais uma vez, né, lá para o CA. Você, petroleiro que está nos ouvindo, você tem uma missão ainda mais importante que a nossa, né? Que é a recondução dessa nossa representante. Muito obrigado, até a próxima. Um beijo para vocês e tchau, tchau! Tchau, boa noite, gente. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde